E a cada jogo do Campeonato Carioca que eu vejo, principalmente do Vasco, a coisa piora, cara. A coisa piora, é nojento de assistir. O Campeonato Carioca é uma várzea de forma geral. O campo é ruim, a bola é ruim, os jogadores são ruins. Todas as condições que esses atletas têm são ruins. Eu entro pra ver um jogo do Vasco no Campeonato Carioca e a todo momento meu primeiro pensamento é: tomara que esses caras não se machuquem. Tomara que esses caras não se machuquem. Tomara que esses caras não se machuquem. E o outro pensamento, quando eu assisto aos jogos do Vasco, é: esse elenco precisa urgentemente de reforços ofensivos. Então assim, cara, hoje mais uma vez a gente viu um jogo coletivo do Fábio Carille vergonhoso, bem abaixo do que se espera. E obviamente, eu sempre digo isso pra vocês e novamente vou falar: o Campeonato Carioca pra mim não é régua de nada, absolutamente nada. Eu não vou me estressar dentro do Campeonato Carioca. Isso não quer dizer que a gente não vá analisar o quão o Campeonato Carioca e o Campeonato Carioca do Vasco, mesmo estando com uma pontuação ali de 14 pontos no G4, é desprazeroso, é a perda de brilho, é desmotivante. É você assistir jogo após jogo e você ter a sensação de, cara, quando é que esse time vai melhorar, irmão? Quando é que a gente vai ter algum tipo de alegria, assim? Quando é que a gente vai ter uma temporada que a gente vai entrar e a gente vai olhar e falar assim: porra, dessa vez o planejamento tá sendo bem feito. Dessa vez me parece que o Vasco da Gama vai ter uma resposta interessante. Parece que algo de bom vai acontecer. Porque assim, nem a ilusão que o Campeonato Carioca causava na gente antigamente, a gente está tendo nessa temporada. E repito, para você que acha que é só o Vasco que joga mal dentro do Campeonato Carioca, procure assistir aos jogos das outras equipes. É uma vergonha em todos os aspectos. A Ferj é uma vergonha. O Campeonato Carioca é uma vergonha. O desempenho do Vasco é só uma vergonha pior, tá? E me preocupa muito porque, novamente, a gente tá aqui entrando no dia 10 de fevereiro, tá? E o Vasco não tem ponta, cara. O Vasco não tem jogador. O Vasco não tem jogador para poder mudar a partida, jogador para poder fazer a profundidade, jogador para fazer a recomposição, jogador para dar velocidade, para dar opção de passe. Muito pelo contrário. É triste, realmente. E hoje, especificamente, levando em consideração que o estádio do Sampaio Corrêa também, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, isso aqui não é demérito, eles fazem o que podem, fizeram lá um novo estádio e tudo mais. O gramado é horroroso, e o gramado é horroroso para os dois times. O que só dificulta um Vasco que já é limitado de jogar, uma morosidade, uma lentidão. Aí quando não joga o Paulinho, a situação fica pior ainda, que eu tenho que ver o Hugo Moura fazendo saída de bola, a lentidão também na hora de trocar passes da própria zaga. O Lucas Piton, mais uma vez, fazendo uma partida muito, muito ruim. O Paulo Henrique é o único que corre nessa equipe, é o único que dá pra gente salvar dessa equipe, junto com o Verratti, que é o único que corre também. Mas hoje até mesmo o Verratti, eu acho que chegou um momento que o Verratti deve ter pensado: cara, o que eu tô fazendo aqui, irmão? O que eu tô fazendo aqui correndo igual um piro tonto, 9 horas da noite em Saquarema? O Payet, obviamente, não é um jogador de decisão, não é um jogador que vai partir pra cima, que vai decidir jogo. Ele é um facilitador. E se ele não tiver ao lado dele peças que possam facilitar o jogo dele, ele não vai conseguir mudar nenhuma partida. Ele ainda é um cara que ainda tentou algum tipo de criatividade ali, por ter uma qualidade técnica acima dos demais, mas assim, é muita gente limitada ao lado dele. E coletivamente o Fábio Carille também vai mostrando que aquele papo que a gente até conversou aqui muito no início da temporada de controle de bola, controle de jogo, valorização de posse, tudo história, né? Tudo história. Absolutamente é muito triste, assim, porque bastaram 5 jogos para você ver que essa não é a característica do Carille, porque nunca foi a característica do Carille. O Carille foi campeão brasileiro com o Corinthians sem jogar assim, esse negócio de posse de bola e tudo mais. E tá tudo bem. Só não precisa ir lá na coletiva e falar que vai fazer uma coisa que não consegue. Não consegue fazer, o técnico não tem essa característica. Nunca foi característica do Fábio Carille ter controle de bola, posse de bola. Não, cara. Eu prefiro que ele monte o time consistente defensivamente, que jogue por uma bola, do que ele ficar vendendo essa falácia
de que o Vasco vai jogar com posse de bola, o Vasco vai valorizar a posse de bola, durou 2 jogos. Então assim, cara, esse é o Campeonato Carioca. E o pior é que o Vasco faz o Campeonato Carioca parecer pior do que já é ruim. Do que já é muito ruim. Já é muito ruim, já é, desculpa a palavra, uma merda o campeonato. E os jogos do Vasco, eles só acentuam essa situação. Aí eu vou ficar me estressando hoje com o desempenho do Vasco em campo, com atleta X, com atleta... Não vou, cara. Não vou. Se eu fosse atleta e fosse jogar no campo lá que o Vasco jogou hoje no Sampaio Corrêa, com todo respeito, eu sabendo que eu tenho uma temporada inteira para poder jogar, eu sabendo que eu vou ser muito mais cobrado dentro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, que inclusive o Vasco já joga na terça-feira, e o jogo de hoje muito me preocupa, eu vou dar 100%, sabendo que tem clássico contra o Flamengo no sábado. Eu vou dar 100%? Vou nada, rapaz. Vou nada. Sabe? É muito ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim. Pra você ter uma noção, eu gosto de futebol desde que eu sou moleque. Só que depois que eu cresci, né, e trabalho com isso, a gente estuda futebol. A gente para olhar um jogo e a gente tenta analisar o jogo sobre o aspecto tático, técnico, posicionamento. Cara, é desanimador, meu amigo. Não tem nada que você possa tirar de positivo. Absolutamente nada. O Vasco é lento em todos os aspectos. Isso, repito, tem a ver com as condições do jogo também. Não só com o trabalho do treinador, não só com a qualidade técnica dos jogadores, que a gente não tira da equação, mas as condições de jogo são horríveis. Horríveis. E se o Sampaio Corrêa fosse um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho melhor, poderia ter até vencido o Vasco hoje. É desanimador, cara. E é desanimador pra qualquer um, pra qualquer personagem do jogo. Pro técnico, pro jogador, pra todo mundo. Pra quem foi lá. Quem tá sempre perdendo, quem tá sempre sendo prejudicado, é o torcedor. É o vascaíno que foi lá, mais de 2.000 pessoas. Foi lá apoiar, foi lá brincar e tudo mais. Foi lá prestigiar o Vasco da Gama. O Campeonato Carioca é falido, cara. É um campeonato que só serve pra isso mesmo. Queimar técnico, queimar jogador, machucar jogador. E a gente tá aqui, ó, 11 horas da manhã, da noite, falando sobre Vasco e Sampaio Corrêa. E assim, é um jogo que não é definidor nem pro bom, nem pro ruim. Se o Vasco tivesse ganhado hoje de 10-0 do Sampaio Corrêa, sabe o que ia mudar na minha análise? Nada. Absolutamente nada. O Vasco não vai ser campeão brasileiro porque empatou com o Sampaio Corrêa. O Vasco não seria campeão brasileiro, não ficaria entre os 4, não ficaria entre os 6, porque ganhou de 10-0 do Sampaio Corrêa. Porque esse campeonato não é balizador pra nada. O Botafogo no ano passado foi campeão da Taça Rio. Campeão da Taça Rio. Mais uma vez. Nos últimos 2 anos, inclusive. E o que o Botafogo fez? Disputou o título em 2023, foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores em 2024. Eu acho que o Vasco vai disputar essas competições a ponto de ser campeão? É claro que não. É claro que não. Só tô te falando que não é balizador pra nada. Aí tem uma galera que falou assim pra mim: pô, Pedrosa, mas o Flamengo meteu 5 com o time reserva. Pô, tu já deu uma olhada no time reserva do Flamengo, cara? Já deu uma olhadinha? O time do... é sacanagem. O time reserva do Flamengo, cara, tem o Danilo, o Ayrton Lucas, o Arrascaeta, o Juninho, o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha. Não tem como comparar, cara. O time reserva do Flamengo é muito melhor do que o time titular do Vasco. Entendeu? E aí pra sábado, tu acha que eu tô preocupado com o jogo de sábado? O jogo contra o Flamengo? O jogo que o Vasco vai ter um clássico? Eu só não quero ser sapecado de novo. Minha preocupação não é o jogo de sábado. É terça-feira, Copa do Brasil. Essa é a minha grande preocupação. Tá? Essa é a minha grande preocupação. O Vasco vai enfrentar lá o União Rondonópolis em Mato Grosso. Depois de jogar até meia-noite contra o Flamengo. Lá em Mato Grosso, terça-feira. Jogando esse futebol, sabe qual é a chance do Vasco ser eliminado e não conseguir passar lá do União Rondonópolis? É muito grande, meu amigo. É muito grande. Entendeu? Então, assim, a minha preocupação não é o Campeonato Carioca. Não é jogar contra o Flamengo, por exemplo. É a Copa do Brasil, que é uma competição que você passando de fase você ganha dinheiro. Que é uma competição que o Vasco, por exemplo, chegou na semifinal do ano passado. Quando o Campeonato Brasileiro começar, eu vou estar me preocupando com todos os jogos.
O Campeonato Carioca, cara, meu Deus do céu. Eu tô falando pra vocês. Pelo meu trabalho, eu sou obrigado a assistir tanto os jogos do Fluminense, quanto do Botafogo, quanto do Flamengo. Eu sei muito bem o nível que esse campeonato tá. E isso não apaga o nível horroroso que o Vasco joga. Mas todo jogo é ruim. Detetives vascaínos trouxe em primeira mão e que eu confirmei. E, obviamente, essas negociações estão acontecendo. O Vasco tem a expectativa de trazer esse jogador. O Vasco também negocia com o Lloyd Augusto. Em relação ao Rony, é aquela situação, o Vasco está monitorando. Se sobrar e ele quiser vir para o Vasco está de portas abertas, mas não vai comprar o Rony. Não vai fazer altos investimentos pelo Rony. Isso não vai acontecer, tá? E além disso, o Vasco da Gama segue também na... Cara, eu tô descompensado, gente. Desculpa aí, cara. Hoje eu não tô legal, não. Assim, aconteceu isso, eu tô... Desculpa, galera. De verdade, eu tô cansado, assim. Tô exausto. Ainda tem essa merda de internet. Me perdoa, de verdade. Me perdoa. Hoje não é um dia legal, não. Enfim, isso tá acontecendo e tem que esperar, cara. Tem que esperar. Eu perdi completamente minha linha de raciocínio. Meu Deus. Eu vou fechar aqui, galera. Tô cansado. Não vou conseguir ser o profissional que eu sou pra vocês. E é isso, mano. Tamo junto. Amanhã eu faço aí. Outro dia eu faço. Eu tô cabeça... Tamo junto.